Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, parabólica, canal BR8, Sintonia 573. Estamos aqui para uma edição muito especial. Nós vamos falar de uma história de vida bonita hoje, uma história de vida do Dr. Itamar Wugman. Mas antes de começar essa história muito interessante, muito enriquecedora para todos nós, eu vou pedir a vocês que deixem aí o seu like, que se inscrevam no canal, não é? O Resenha Plural sempre traz bons conteúdos e merece aí o seu likezinho, o seu apoio, né? Compartilhe com os amigos, com seus grupos, os nossos conteúdos, não é? Nesse mês de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Pessoa Idosa. No Brasil e no mundo, comemorou-se esse dia no dia 1º de outubro. Né? Dia Mundial da Pessoa Idosa, o Dia Nacional da Terceira Idade, como se chama por aqui. Né? E nesse mês eu fiz questão de trazer aqui uma pessoa muito especial e tem uma história de vida muito bonita, não é? Para dar toda a demonstração do mundo de que é possível se viver bem, é possível passar dos 90 anos, e ele já me autorizou a dizer a idade, tem 96 anos, né? Chegar aos 96 anos em plena atividade. Eu vou falar aqui com um médico, fotógrafo, ele se diz imagista, né? Mas é um extraordinário fotógrafo, e poeta, aos 96 anos de idade, em plena atividade, com uma certa deficiência visual, não é? Estou recebendo aqui o Dr. Itamar Wugman, que, antes de tudo, é médico, formou-se em medicina, curitibano. Onde que o senhor fez medicina, doutor Itamar? Em Curitiba. Em Curitiba. Na Federal de Curitiba, do Paraná. E o senhor veio para São Paulo, para o estado de São Paulo, em que ano? Para o estado de São Paulo, vim em 23 de janeiro de 1953. E o senhor, primeiramente, foi para a USP em São Paulo, é isso? Isto. Comecei a estagiar no Departamento de Histologia da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, lá na Dr. Arnaldo. E a sua chegada a Ribeirão Preto? O senhor primeiro passou pela USP em São Paulo, Sim. Não é? Pela citologia em São Paulo, e aí o senhor veio para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é isso mesmo? Sim, exato, correto. Na Faculdade de Medicina, o senhor desenvolveu atividade docente? Sim, fui professor lá, me divertia muito, gostava muito de ensinar. E fazia pesquisa. Trabalhei. Primeiro eu pensava profissionalmente em ser pesquisador, mas acabei tinha que dar aula e gostei muito, e o povo até disse que eu fui um bom professor. Eu tenho certeza. Enganei meus alunos bem. E se aposentou da medicina? E depois passou a se dedicar a outras atividades interessantes, como, por exemplo, a fotografia. Isso. Como é que nasceu essa coisa da fotografia, doutor Itamar? Foi uma coisa espontânea, um desejo de gostar de fotografar. E desde quando o senhor fotografa, doutor Itamar? Quando eu ganhei a primeira máquina, acho que foi em 1956, precisamente, que um professor alemão, o Hirsch, ele estagiou lá no departamento em que eu estagiava, ficamos amigos, e ele depois me presenteou com uma máquina da Zeiss,
que coisa, eu esqueço o nome, a marca. E que eu usei bastante. Mas troquei por outra máquina porque ela tinha a lente fixa. Não dava para trocar. Então, era isso limitava, não me dava para fazer, não permitia que eu fizesse outras coisas, inclusive macrofotografia. Aí, uns anos depois, eu troquei por uma outra máquina, uma outra câmera que permitia trocar e aí eu comprei, mais tarde eu comprei ah, uma lente macro, direto. E usava também o que é possível fazer macro sem essa lente especial, que é uma lente de uma teleobjetiva e rosqueando, prendendo na frente uma outra lente, isso permite fazer macrofotografia e fiz muita macro desse jeito. E o senhor me contava nos bastidores aqui que a fotografia que o senhor faz tem algumas características especiais, né? Como é essa coisa do imagista que o senhor colocou para mim aqui nos bastidores? É que eu, com o tempo, acabei julgando, eu comecei a fazer macro e fotos que são abstratas. São imagens. Eu, vamos dizer, penetrava nos objetos e criava imagens. Por isso que eu me chamo de imagista. Sim. E são imagens. Dê um exemplo para a gente. Eu fotografei, por exemplo, um copo, desse Olha que copo tipo interessante. americano, que tem uns gomos, não é? Ela não é Nadir Figueiredo. acho que é, não me É o copo lembro. da Nadir Figueiredo, o famoso copo americano. É isso. Copinho bom Exato. para tomar cerveja, né? E cheguei bem perto e aí eu tive umas fotos muito estranhas. Ou Que seja, o são, que seria inusitado, né? é, No campo da fotografia, o senhor transformou numa arte especial, né? Não é isso? é, Inclusive, tem notícia de que teremos uma vernissagem aí daqui a alguns dias, né? Dia isso. 18, é isso mesmo ou não? E no dia 18, Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos convidar o nosso público do Resenha Plural para comparecer. ah, nesse, nessa vernissagem, eu estou lançando um fotolivro, é um livro só com fotografias, é um livro especial. Estou lançando um livro de crônicas, dizem por aí, e apresento também fotos fotos minhas, estarão Sim. lá expostos. Na verdade, serão 13 fotografias que estarão lá expostas, minhas. Onde será o evento? É na PB Artes. PB Arts. PB Artes. Não me lembro o nome. A Vilma tem os dados aí, Vilma? Sim, A Vilma está acompanhando aqui o Tá. professor e está. na PB Arts Gallery, fica no centro de Ribeirão Preto. PB Art Gallery, no Isso. centro de Ribeirão Preto. Será no dia 18, às 7 horas. No dia 18 às 19 horas. Isso. E vai estar aberto, né, ao público a partir do dia 19. Olha aí. No Aberto dia na 18. vernissagem dia 18, aberto ao público a partir do dia 19. PB Isso. Arts no centro de Ribeirão Preto. Isso, ficará 6 meses em exposição. 6 meses em exposição. E aí o senhor falou que livro. Aí entra a coisa da poesia também. Do autor Itamar, escritor. Esse E é o quando texto. começou isso? Isso é coisa mais recente ou já vem lá da sua juventude? Não, eu não tinha nenhuma vontade de escrever, nunca me ocorreu escrever. Depois que me aposentei, comecei a ter os impulsos de escrever. A primeira coisa que eu escrevi é Jabuticabeira. Coisinha bem curta. Quando eu morrer, eu voltarei como uma jabuticabeira. Viverei mais 100 anos. Abrigarei as pessoas do sol e da chuva.
e elas me contarão suas alegrias e suas tristezas. Suas lágrimas umedecerão minhas raízes e eu darei frutos o ano inteiro. Essa é a primeira coisa que eu Que escrevi. coisa linda. Coisa linda. E o senhor tem livros editados? Esse que eu estou lançando é o terceiro. Terceiro. Então, terceiro livro de poesia. Isso. O senhor se dedica à poesia. É conto, São pequenas crônicas, pequenas crônicas. que eu chamo de croniquetas. São pequenos textos. Agora, conta para mim de onde vem essa disposição para os 96 anos de idade estar aí fazendo uma vernissagem, escrevendo, não é? Pensando, né? Porque para escrever tem que pensar, para fotografar tem que ter imaginação. De onde vem essa força toda, doutor Itamar? Eu não tenho culpa nenhuma, sai. Eu não me declaro culpado, não. Eu tenho vontade. Como escrever foi uma coisa totalmente espontânea. Eu escrevi artigos científicos. Eu tenho toda uma carreira. Eu formei, orientei 23 alunos de mestrado e doutorado. Mas uma coisa é escrever ciência, né? Sim, é diferente. É diferente, né? Totalmente diferente. A imaginação para a literatura é algo completamente diferente. Né? Não tem nada, não tem nenhuma associação. E na história de vida do senhor, existem essas coisas maravilhosas que o senhor mencionou, não é? A poesia, a fotografia, a medicina, a cátedra, mas também tem tropeços, não é? Muitos. A pessoa... eu sou promotor da pessoa idosa em Ribeirão Preto, não é? E conheço bem problemas pelos quais pessoas idosas passam, não é? Eu tenho notícia de que o senhor já passou por problemas constrangedores que acabaram até colocando em dúvida a sua rigidez mental, a sua capacidade. Como é que foi isso, professor? Conta isso pra gente. Quem foi esse malvado que duvidou da sua sanidade? Para começar, eu digo, minha vida, eu sou um cambalhoteiro. Minha vida deu, e espero que não dê mais, cambalhotas, de virar tudo do avesso. Problemas não faltam. O que aconteceu, eu estava casado. Se o senhor se sentir à vontade para contar também, fique tranquilo. Eu posso contar, não vou citar nome assim, mas foi com meu filho. Quando eu estava vivendo com a Rosa, que apresentou problemas. Rosa é a primeira esposa do senhor? Na segunda. Segunda primeira esposa. É a mãe do meu filho. Ah, sim. Que é uma coisa bem mais recente, foi de 2008. E que era seu filho da primeira esposa, isso, né? Isso, exato. Não tenho outros filhos espalhados por aí, não reconheço nenhum. Por enquanto não apareceu, hein? Não apareceram Tá em também. tempo, olha lá. Bom, aí a Rosa começou a ter um comportamento que eu não posso cuidar dela. Porque, com visão limitada, muito limitada. Agora ela piorou, mas já era muito limitada. Ela não tomava conta da casa, não conseguia fazer coisas. Eu tentava fazer, mas não dava. Eu preciso me separar dela. E eu não posso cuidar dela. Eu não tenho condição física, inclusive, de cuidar dela. E eu disse, eu vou me separar. O meu filho, que mora no Rio, veio para me ajudar nisso. Que é o único filho vivo que o senhor tem, né? O senhor Exato. perdeu um filho, não é isso? Perdi. E aí consegui separar, foi um negócio, já o processo foi traumático, não tanto da parte dela, que não tinha muita consciência das coisas, mas do filho dela, que
Ele estava me ajudando até pagar contas e tudo, era uma relação boa. Quando eu disse que queria separar, aí foi um inferno. Criou casos, ele levou a Rosa para a delegacia da mulher e tentou fazer uma Maria da Penha contra mim. Ele queria fazer isso porque imaginou que, conseguindo isso, ela ficaria no meu apartamento. E meu apartamento é a única coisa imóvel que eu tenho. Sim. Mas ele já inventou, eu vou ficar com o apartamento. Meu filho veio me ajudar. Era uma situação difícil para mim, não tinha outra pessoa para me ajudar, né? Para quem pedir socorro. Pedir socorro, ele veio do Rio, me ajudou, fizemos o divórcio e eu fui morar, ele me levou para morar com ele no Rio. No começo o tratamento foi bom e depois desandou. Ele começou a ficar agressivo, falar bobagens para mim, coisas que inventava, ele se fingia de louco para me tornar, para eu admitir que eu não tinha sanidade mental. Eu estou louco. Porque... Uma espécie de abuso psicológico, né? E ele quis, que nunca tinha sido proposto, de repente ele disse que eu iria para um abrigo de idosos, uma instituição de longa permanência. Exato. Mas eu não queria ficar no Rio, porque no Rio eu não conheço ninguém, então ninguém iria me ver, eu ficaria enterrado lá. Se for para ir, eu vou em Ribeirão Preto, onde eu tenho amigos. Ele topou, disse, então você vai para o seu apartamento que estava desocupado. Me trouxe, me descarregou, ele já não conversava comigo, falava algumas coisas, mas desconexo, ele não conversava, assim, uma conversa natural comigo e entregou na mão de um bando de cuidadoras. E foi embora. Só que quando eu estava no Rio, eu tinha passado uma procuração para ele lidar com o meu dinheiro. E nem acompanhava o que ele estava fazendo, infelizmente. E eu fiquei lá sob os cuidados das cuidadoras e não sabia como ele estava gastando meu dinheiro. Até que era grosseiro comigo, muito grosseiro. Não falava coisa com coisa. Quando ele me deixou em Ribeirão, eu usei a palavra descarregado, porque ele não falou comigo. Nada. É como se eu estivesse perdido, a mente perdida. Até que um momento, era uma relação ruim, eles sempre se referindo a mim com extrema grosseria, verbal, não física. E me recordo, por alguma coisa, eu fui ver o extrato da minha conta bancária. Eu vi que ele estava usando o meu dinheiro todo para as coisas dele. Benefício pessoal. E da mulher dele. Passando dinheiro para a firma da mulher dele, para a empresa da mulher dele. E ela dava dinheiro para a filha dela, assim, tudo. E levando todo o meu dinheiro. Usando para as coisas, até choperia no Rio de Janeiro na minha conta, para dar um exemplo. Aí eu vi com esse extrato, eu fui ao cartório e revoguei a procuração que eu tinha dado para ele. Quando ele viu que eu tinha revogado... Se sentiu no prejuízo. Ele disse que não cuidaria mais de mim. E ele que era o intermediário para arrumar as cuidadoras. E mandou todas as cuidadoras irem embora, me abandonarem. Isso às 7 horas da noite. Eu, quase cego, sem poder digitar, porque eu não enxergo. Quando os telefones, os celulares eram com teclas, aí eu conseguia, porque eu lembrava
memorizava A localização das teclas. e aí eu conseguia digitar, mas hoje em dia não existe mais isso. É preciso ver. Então dependia. Aí aconteceu uma coisa boa. As cuidadoras foram todas embora, menos a Vilma. A Vilma veio para trabalhar como cuidadora. Ela veio para ser cuidadora, como outras. Mas ela, alguma coisa atrapalhou a cabeça dela, ela começou a gostar de mim. E aí, vamos lá. Esse é o capítulo, um amor, um novo amor aos 90 anos de idade. É isso ou não? Exato. E ela que é mais culpada, eu não tenho tanta culpa. A Vilma está assistindo aqui. Não vai falar mal dela não, que ela está aqui perto. Aí começamos a conviver. Ela, quando todas foram embora, ela disse, não vou deixá-lo sozinho. Quase cego, sozinho. Eu não tenho condição de eu ligar o telefone. Chamar, não sei nem quem poderia chamar. Aí aí nós nos aproximamos, ela ficou cuidando, aí assumiu as coisas da casa, eu participo, a gente vê dentro do possível. E aí estamos juntos. E eu sei um detalhe dessa história, desse abuso financeiro que o senhor sofreu por parte do filho, né? Que é algo muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente contar para o nosso público aqui. O seu filho chegou a pedir a sua interdição, né? Em juízo. Sim, isso depois, mais recentemente. E eu fiquei sabendo que o senhor se apresentou para o juiz. Né? Fiquei sabendo que o senhor se apresentou para o juiz, foi lá e falou, tá aqui, ó. Eu sou a pessoa que ele está querendo interditar. Exato. Como é que foi essa história? Eu não me lembro se foi o juiz ou o promotor que estava lá e perguntou, alguém lesou financeiramente? Saiu o meu filho. Já aprendi. Podemos ver o extrato das contas e falei sobre isso. Ele não estava presente, não se apresentou e pedi a minha interdição e quer controlar a minha vida. Ele quer ser o curador e ter... Ele chegou... E ter acesso aos seus recursos. Essa é a grande verdade, né? Sim. E ele queria me internar. Ele chegou a pedir ao Dr. Roselino, que era meu cardiologista, um atestado falso, dizendo que eu não tinha mobilidade física, que o Roselino recusou. Com esse atestado, ele queria fazer a minha interdição. É dessa natureza. Então vejam, amigos, vocês que acompanham o Resenha Plural, né? Nesse mês de outubro, que se comemora o Dia Mundial da Pessoa Idosa, a crueldade de um filho, né? Contra o próprio pai. Poderia até dizer, querendo matar o pai antes da hora, não é? Ou querendo ser herdeiro antes da herança é só depois da morte. Não é? Enquanto a pessoa é viva, ela utiliza os recursos dela da maneira como ela bem entender. Se não tiver faculdade mental, ok. Aí é caso de interdição, há que se nomear um curador idôneo, não é? Que tem que prestar contas e que tem que utilizar o dinheiro em favor do interditado. Então, obviamente que não era o caso do doutor Itamar, né? Mas o filho ainda assim requereu interdição por motivos exclusivamente financeiros, por interesses financeiros. Isso é um absurdo. E isso, infelizmente, acontece. Eu sou promotor da pessoa idosa em Ribeirão Preto, eu posso afirmar, isso acontece e muito. Por isso que é bom os familiares ficarem atentos, é bom que os idosos também fiquem atentos e conversem sobre isso com os amigos. Outras pessoas precisam ficar sabendo disso, porque senão fica só entre ele e aquele parente, não é? E ele acaba levando prejuízo. Então, isso é importante, que fique essa lição aqui para todos nós, não é? O professor, doutor, fotógrafo, imagista, poeta,
Itamar Wugman começou um novo amor aos 90 anos de idade. Não, era um pouco mais. Pouco mais? Já tinha mais de 90? Já. É? Eu sou Olha um só. pouco precoce, né? Digamos assim. O senhor se considera uma pessoa feliz hoje, realizada? Ah, bom, vamos, como dizia o Jaco Estripador, por partes. Ah, na minha relação com Vilma, eu tenho uma relação com uma mulher de afeto que eu nunca tive com nenhuma das minhas esposas ou namoradas eventuais. Não. Ela é uma pessoa especial. Não gosto muito da palavra especial, que sempre significa outra coisa. Pode Mas ter outro, não é uma outra pessoa. interpretação. Não é, ela tem sentimento, tem características, conceitos morais, que inclusive são muito parecidos com os meus. E ela tem uma bondade, ela se preocupa com os outros, percebe as necessidades e dificuldades. Eu faço o que eu posso para ajudá-la, cuidar dela, dar o que eu posso. E não é dar o que eu posso, não é um interesse de dinheiro. Então, Retribuir também com carinho, com exato, afeto, eu tenho. com a sua experiência, com a Exato, sua amizade, não é? Sim, então eu tenho. Afinal, o senhor deve concordar comigo que toda e qualquer relação, seja ela de marido e mulher, de amigos, tem que ser uma via de mão dupla, não é? Não Sim, pode ser uma via de mão única, né? isso é fundamental. Isso é um dos princípios meus. Eu estou mais limitado e eu sempre cuidei das namoradas ou esposas. Eu sempre cuidava, eu podia fazer, era capaz de fazer. E agora, isso é uma coisa extremamente difícil para mim, porque eu sou obrigado a pedir arrego. Eu preciso que as pessoas façam. Ela faz, sim, descobre, já imagina o que eu estou precisando, está sempre atenta. É carinhosa, é sentimento, ela tem sentimento. E em algumas É um desses. privilégio ter uma relação assim, hein, professor? Sim, não é comum. Não é comum. Não é comum. E a outra, existem algumas. Eu gosto muito desse tema, né? Eu gosto muito de ler filosofia, psicologia, não é? E uma outra questão que eu acho interessante é que as relações precisam ter um fim em si mesmas. Elas não podem ser objeto para a consecução de outras finalidades. Sim. Como aconteceu com seu filho, não é? É. Uma relação que não tinha um fim em si mesmo. A finalidade era utilizar os seus recursos para interesse pessoal dele, né? Então, que isso fique também de lição para todos, né? As relações precisam ter um fim em si mesmas. Ninguém se sente bem numa relação que não tenha um fim em si mesma, que seja instrumento, objeto para a realização de outras, para a consecução de outros objetivos, né? No caso do professor Itamar, do doutor Itamar aqui, ele está narrando que ele tem uma relação com a Vilma, né, que começou depois dos 90 anos de idade, e que ele enxerga essa relação como uma relação que tem uma via de mão dupla e que tem um fim em si mesmo. É isso, professor? Exatamente, perfeito. Perfeito, é assim. E nós nos dedicamos um ao outro. Cada um tem seus problemas, sua vida própria, ela tem 3 filhos, então ela se dedica também aos filhos, ama os filhos, se preocupa. E nós temos a nossa. E eu, obviamente, eu não interfiro. Isso é dela, tem que ser, eu respeito tudo. Não é só não interfiro, eu respeito isso. É uma vida que ela tem, eu não tento dirigir, dar palpites, eu evito isso, participo. Quando é necessário, eu participo, falo alguma coisa. Mas essa é uma vida que é dela. São dizer, problemas, entre aspas, da vida dela. São exclusivos dela, não são meus. Sim. Mas eu respeito tudo isso. Esse incidente que o senhor teve com o seu filho, o senhor considera que gerou um rompimento definitivo? O senhor tem algum sentimento por ele ainda? O senhor sente saudade dele? Olha,
a relação pai e filho, no meu caso, certamente, talvez em outros seja diferente, não acaba. Claro que dói. Tem momentos de raiva. O que ele fez é coisa muito ruim. Muito ruim. E eu acho que ele está meio transtornado, mistura a cabeça, ele e a mulher dele. Eu acho que a mulher ajuda muito isso. De dizer que, ele me falou isso é textual, que ele tem direito à minha aposentadoria, que o sonho dele é pegar minha aposentadoria, que é uma boa aposentadoria, professor titular. 35 anos dá um bom dinheiro. E é isso que ele quer. Mais que tudo. Ele tentou. Eu tenho um pouco de dinheiro aplicado em previdência. O senhor recuperou o controle sobre as suas contas, isso? Sim, totalmente. Sim. Isso é importante, né? Sim. Isso é importante, porque essa coisa da procuração é um negócio perigoso, perigosíssimo, né? Muito. Isso Perigoso. foi uma das coisas tolas que eu fiz. E tive ainda de coisas tolas que eu não devia ter feito. Com Rosa, eu sou 20 anos mais velho que a Rosa. Rosa, segunda esposa do A senhor. segunda esposa. Vivimos bem. E um dado momento, eu fiz uma conta conjunta. Ela tem as rendas dela, tem metade de uma fazenda que fica de uns 35 alqueires a 3 quilômetros do centro de Brodowski. É uma boa fazenda, que está lá com ex-marido, coisa assim. A conta conjunta. Abrir a conta. Esse é A conta conjunta. A conta conjunta. Foi outra armadilha. Porque eu sendo mais velho, eu podia ter algum problema, uma emergência, e ela poderia lidar com o meu dinheiro. Sim. O dinheiro era exclusivamente meu, não tinha nada do dinheiro dela. E sempre foi assim. Quando nos separamos, eu não consegui desmanchar. O banco apresentou N problemas para fechar essa conta, separar. Agora, com isto, o filho dela, Luiz Henrique, que nós tínhamos tido uma relação boa, ele começou a usar tirar dinheiro da minha conta, usando que ela tinha a senha. Senha do cartão. Era uma conta conjunta. Sim. E ele tirou mais de 100 mil reais da minha conta. Olha isso. 100 mil. De uma vez ele só tirou, usou o cheque especial, tirou o máximo que podia tirar, 47 mil. Tirou, eu paguei, fiquei devendo, paguei 58 ou 59 mil reais para pagar a conta. Fora isso, ele foi tirando. Ele está sendo processado pelo Ministério Público por apropriação indébita. Por apropriação. Tá certo. E o professor doutor Itamar aqui, amigos, com esses tropeços todos, ele está só dando a volta por cima aí, né? Vernissage marcada agora para dia 18, né? A conversa está maravilhosa, conversa muito gostosa. E para a gente encerrar, doutor Itamar, eu queria que o senhor dissesse para o nosso público, né? Se o senhor quiser revelar o segredo, né? Se chegar aos 96 anos de idade, com essa disposição que o senhor tem, com essa capacidade, com esse bom humor que o senhor tem, né? Todos nós gostaríamos de chegar nessa idade nas condições em que o senhor está hoje. Porque o brasileiro está envelhecendo mais. Uhum. Entretanto, muitos brasileiros, talvez a maioria, estejam envelhecendo sem saúde, né? Principalmente com doenças que acometem
doenças que levam a Alzheimer, por exemplo, né? Doenças incapacitantes. Então, todo mundo gostaria de chegar aos 96 anos, mas chegar sim. Então, conta para o nosso público aqui, ó, pode olhar para aquela câmera ali, ó. Ali, ó. Conta para o nosso público o segredo. Se o senhor quiser revelar esse segredo, né? Espero que o senhor revele. Bem, eu não sei. Ah, que eu tenho uma participação ativa eu não me entrego. Tem hora que eu estou cansado, desanimado, mas eu levanto e vou fazer minhas coisas. Eu vou escrever, por exemplo, que é uma das maneiras de aliviar. Eu faço alguma coisa e não ficar deitado. Eu faço fisioterapia ainda, 2 vezes por semana. Elas me maltratam muito, ela me maltrata, a Marcela. E eu gosto muito, nós somos amigos há muitos anos. E uma coisa que não é comum, eu faço psicanálise há quase 30 anos Olha com isso. a Mércia. Olha que interessante. E é para valer. De vez em quando eu levo umas pancadas brabas. Há pouco tempo eu levei uma. Vale muito a pena a psicanálise, doutor Itamar? Para mim, pessoalmente, sim. Porque eu tenho uma coisa, a psicanálise me permite entrar em mim, me conhecer por dentro. É isso que eu quero. Isso me dá liberdade para tomo decisão, eu vou fazer assim ou vou fazer assado. É o autoconhecimento, mergulhar. Isso que eu faço na fotografia, que é mergulhar dentro dos objetos. Que fica, e aí eu me conheço. Eu quero me conhecer. Eu fico atento o tempo todo, que velho frequentemente é teimoso. Tem aquelas ideias fixas e tem que ser assim. Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado com o meu comportamento. Eu estou sempre atento a olhar para mim, para dentro de mim, para o que eu estou fazendo, se eu estou sendo teimoso, irracional ou não. Uma espécie de filtro, um superego aí, né? Sim, Um alter ego. Isso é permanente. E a psicanálise, que eu já tenho uma amizade grande, temos uma relação muito boa com a psicanalista, me ajuda a fazer isto. Pois é, meu público do Resenha Plural. Olha que história maravilhosa de vida do Dr. Itamar Wugman, que nos deu aqui a honra da sua presença hoje para falar sobre a sua história bonita de vida, né? Sobre os percalços que ele já sofreu enquanto pessoa idosa, né? Vítima de abusos financeiros, abusos psicológicos. E eu volto a chamar a atenção de todos para isso. O idoso é muito vítima de abuso financeiro e abuso psicológico. Por isso é importante que ele tenha amigos, é importante que ele converse com as pessoas e conte a sua história para as pessoas. Quando tem um terceiro que sabe disso, isso pode mudar o rumo das coisas, não é? Então, professor Itamar, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, né? O senhor deu aí uma lição de vida para a gente, né? O senhor é uma lição de vida, né? Eu tenho certeza que o nosso público aqui do Resenha Plural vai acompanhar, vai compartilhar esse conteúdo, não é? Vai deixar aí o seu like, não é? E muito obrigado mesmo. De nada. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, no nosso estúdio do Resenha Plural. Obrigado. De nada. Foi Meus amigos, acompanhem o Resenha Plural, sempre com bons conteúdos. Compartilhem com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.